obras literárias, obras de arte, parques históricos, sítios arqueológicos, bens públicos que devem ser preservados para que o cidadão possa ter acesso à cultura. Mas quando um desses bens é violado ou até mesmo roubado, o caso vai parar na Justiça Federal. Traços eternizados pela história. A raridade de algumas obras de arte exerce um fascínio sobre o público, mas também chama a atenção de criminosos, que na maioria das vezes cometem ações audaciosas para dar conta de encomendas com origem sempre misteriosa. Os criminosos, os que querem lavar dinheiro, veem nesse mercado algo muito atraente, porque não só permite a confidencialidade, como o anonimato, porque pode ser feito e não há nenhuma forma obstáculo a isso, como também o transporte é muito facilitado, porque a obra de arte, tirando do seu enquadramento, né, das molduras, ela é algo leve, então milhões pode ser transportado ao exterior, e existem leis que difundem e visam justamente o transporte para o exterior e vice-versa, né? A importação em nome da difusão cultural. A Justiça Federal é responsável por julgar todos os casos em que a obra de arte roubada for da União, ou seja, pertencer a algum museu nacional. Mas e se a obra não está sob responsabilidade da União, mas foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN? Aí, o Superior Tribunal de Justiça entende que a competência para julgar o crime também é da Justiça Federal. Foi o que aconteceu em 2007, quando as obras de arte O Lavrador de Café, de Cândido Portinari, e O Retrato de Suzanne Bloch, de Pablo Picasso, foram roubadas do Museu de Arte de São Paulo. O IPHAN, enquanto órgão que é competente pela preservação do bem, né, pela política de preservação do bem, ele deve fazer as suas vezes no sentido da prevenção ao roubo, né, trabalhar na conscientização junto aos proprietários desses bens, e na articulação, né, após o momento que o roubo acontece, na articulação disso com outras instâncias aí, jurídicas, judiciais, etc. Então, falando aí de Ministério Público, Polícia Federal, a Justiça Federal, enfim. Né, mas a partir da ocorrência do roubo, é a função do proprietário fazer a comunicação. Né, ele comunica ao IPHAN, né, isso é uma previsão legal que coloca essa obrigação ao proprietário de fazer a comunicação ao IPHAN, para que daí o IPHAN ele possa também fazer as suas vezes de articulação aí com os demais poderes constituídos. Né. Fausto de Santos defende que, independentemente do crime, todas as obras recuperadas em investigações criminais devem ficar sob responsabilidade de museus nacionais. Todo bem apreendido pelo Estado por força da legislação brasileira e internacional deve voltar aos museus, independentemente do crime antecedente. Porque, voltando ao museu, é uma forma de recuperação disso a todos, a sociedade, e uma forma de difundir a obra de arte para as futuras gerações, que é o que está descrito nas convenções internacionais e também que é abraçado pela legislação brasileira. Então eu acho que obras de arte de toda e qualquer forma tem que ir destinado a museus ou entidades culturais, de caso de traficantes, em que eu determinei a apreensão de obras de arte. Aliás, eu vou te falar que na época havia muita resistência por parte da polícia, da MP, achando que era meio nonsense essa determinação, porque a praxe era a apreensão de veículos, imóveis e ponto, né? Não muito mais que isso. Então, a destinação indo para o museu é uma forma também de ressarcir a vítima, porque todos passam a ter acesso a essa obra de arte. É um mercado ilegal que cresce em ritmo acelerado, perdendo apenas para o tráfico de drogas e armas. O FBI estima que anualmente entre roubos, furtos e lavagem, são movimentados 6 bilhões de reais. Enquanto que a Unesco
que tem uma convenção própria de proteção à obra de arte, estima em R$1 bilhão. Como eles chegam a essas estatísticas, eu não sei. No FBI existe o Art Team, que é um grupo de investigadores especificamente de obras de arte, de furto, roubos e lavagem de dinheiro em obras de arte. Então existe isso muito especializado, como tem em alguns países da Europa por conta da tradição de preservação do patrimônio histórico, que não é, infelizmente, nosso caso. Não são somente obras de arte que podem ser tombadas pelo IPHAN. O Instituto ainda é responsável pelo tombamento de diversos bens móveis e imóveis, como sítios arqueológicos, parques históricos e obras raras de literatura. E, nesses casos, a competência também é da Justiça Federal. É um apoio necessário, quer dizer, uma vez que o Judiciário faz parte, né, constitui o Estado, né, então também a verificação ágil, né, dos processos, o atendimento dessas demandas no âmbito dos processos judiciais também é necessário para que a coisa não fique muito tempo se postergando, por exemplo, né. Então isso, para efeito ali do aspecto punitivo, né, é necessário para que essas ocorrências não continuem a acontecer. Quer dizer, a certeza da pena, né? Uma coisa que sempre é muito comentado quando a gente fala de fiscalização, quer dizer, o poder de polícia administrativo, é que se o praticante do ilícito não tem a certeza da pena e a severidade da pena, a tendência é que ele sempre continue a praticar o ilícito. Na tese que eu defendi em novembro do ano passado, eu averiguei 15 crimes do ano de 2003 a 2013. Né? Então, o que dá uma média de mais de um crime por ano. Né? Então eu considero muito pelo tipo de acervo, por ser um acervo que geralmente tem acesso limitado, então eu considero muito. Desses 15 crimes, 12 deles foram cometidos em instituições públicas, né? 8 federais, 2 municipais e 2 estaduais. Então eu considero muito. Em fevereiro de 2006, a biblioteca da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi alvo de furto, que resultou em um processo que ainda hoje tramita na 4ª Vara Federal Criminal do Estado. 2 mulheres levaram um livro francês sobre a história do Brasil datado de 1852. No mesmo ano, a Biblioteca Pública do Paraná teve um prejuízo de quase R$500 mil com o furto de 120 livros raros. Rafael é responsável pelas obras raras que ficam na Universidade de Brasília. Já escreveu até uma tese de doutorado sobre isso. Para ele, medidas devem ser adotadas para pôr fim aos roubos que ameaçam a preservação da história. Eu acredito que o grande foco de proteção a essas obras deve ser nas instituições, né? Você aumentar, e não só a aplicação de equipamentos eletrônicos que impeçam o roubo e furto, como a câmera, sensor de movimento, alarmes, esse tipo de coisa, mas uma mudança cultural dentro da instituição, né, onde as pessoas saibam o que fazer ao identificar esse tipo de crime, saibam como agir, saibam a quem levar, né, e então eu acredito que a ação principal deve ser dentro das instituições guardiãs de livros raros.